Antes da gente passar para as recomendações que eu avisei lá para vocês que eu estava fazendo, né, um roteiro para trazer algumas recomendações, alguns links, alguns canais de notícias independentes, né, sobre o que vem acontecendo ali nos últimos dias, né, essa semana inclusive ali na Ucrânia, né, e a Rússia. Então, antes de eu chegar nesse ponto, eu preciso destacar uma reflexão muito importante que eu percebo com as redes sociais e de alguns anos para cá. Parece que criou-se o hábito, né, devido às redes sociais, você ser obrigado a ter uma opinião ou se posicionar sobre algo ou alguém, algum assunto, enfim. E eu acho isso muito prejudicial, eu acho isso muito complicado, porque ninguém é obrigado a saber de todas as coisas, ninguém é obrigado de ter um posicionamento. Parece que não é proibido, né, você estar em dúvida, ficar em dúvida sobre algum aspecto relacionado a conflitos e, de modo geral, coisas simples. Por exemplo, o fato de você não ter uma opinião sobre um filme, uma série, um livro, né? O fato de você não ter gostado de uma série, isso já vai contra o sentimento e o gosto daquela outra pessoa. Então, nos últimos anos, isso vem se aprofundando e no debate político isso é visível e prejudicial, e a gente vê aí as consequências, né, dessa falta de um medo, provavelmente, por assim dizer, de um medo de estar em dúvida, de não ter uma opinião formada sobre um assunto. Parece que há um imediatismo, né? Parece que há uma regra, uma necessidade de se ter uma opinião sobre tudo, um posicionamento sobre alguém, sobre algo, como se tudo resumisse a uma dualidade, como se tanto no aspecto da produção cultural, da indústria cultural, da cultura pop, em relação a filmes, séries, livros, né? Você tem ali dois times, né? O time que é fã de carteirinha, que é bem radical em alguns casos, e do outro lado você tem aqueles que não gostam, aqueles que criticam, o famoso hater. Enfim, e isso é extremamente preocupante, e é exatamente nesse ponto aqui que eu quero chegar com vocês, né, nessa reflexão. E esse é um grande problema porque dentro da história, por exemplo, a gente não pode ter uma visão dualista sobre um evento histórico, sobre um processo histórico e muito menos sobre um processo que está em andamento, como esse que a gente está vendo agora na Ucrânia e na Rússia, né? É um processo que está em andamento. A história não dá subsídios intelectuais e metodológicos para a gente fazer o que é chamado de futurologia. O historiador, a historiadora, ele não é um vidente, ele não tem uma bola de cristal, né? Mas ele consegue dar, através, né, estudando a história, vendo o processo histórico, o historiador ele consegue dar um campo geral de que, o mais importante aí, a realidade, o processo histórico, ele é muito mais complexo do que dois times, como se fosse dois times de futebol, como se fosse duas torcidas. Eu estou torcendo para os russos, eu estou torcendo para os ucranianos. E não é assim, né? O processo histórico ele não é tão simples assim como parece. E esse pensamento ele ainda permanece na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas, porque foi construído essa perspectiva lá no século XIX e ainda no senso comum, por assim dizer, no dia a dia, as pessoas ainda têm essa visão, ainda tem, né? Ainda se discute a política como algo sentimentalista, e a política ela não é sentimento, ela não é paixão, ela não é um time de futebol, por assim dizer, que você defende nas arquibancadas. Tanto a história quanto a política são processos longos, demorados e muitas vezes bastante complexos,
que não é apenas uma dualidade, não são duas forças que você precisa analisar. Nesse jogo que está acontecendo agora na Ucrânia, por exemplo, que você tem ali a Ucrânia de um lado, a Rússia de outro, não é apenas um conflito entre esses dois países. Você tem uma equação muito mais complexa, não é uma equação em que você tem o bonzinho e o malvado, o herói e o vilão. Não é uma equação simplista, porque essa visão dualista de bem e mal, vilão e herói, as forças do bem contra as forças do mal. Isso é uma perspectiva muito simplista do mundo, uma perspectiva, uma visão muito ingênua da realidade. E a gente passou por um processo recentemente, né, ali em 2013, até culminar no impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015. A gente passou por isso. Nós passamos por isso. Até o momento em que acontece o impeachment da Dilma, o que a gente viu do desenrolar das manifestações ali de 2013, do final de 2013 até 2015, quando nós verificamos ali manifestantes indo às ruas com camisa do Brasil, com a camiseta do Brasil, com a bandeira do Brasil, defendendo pautas que já não eram mais as mesmas lá do final de 2013, ali a gente percebe um grupo de pessoas que nunca tinham o hábito de falar sobre política, de pensar sobre a política, de refletir racionalmente, utilizando a razão, utilizando critérios metodológicos, utilizando as ciências políticas para falar sobre política, e, no entanto, estavam ali manifestando a sua opinião de forma sentimental, como se fosse um time de futebol, como se a defesa anticorrupção, como se todas as pautas que foram colocadas ali depois, né, a questão dos 20 centavos, né, inicialmente, e a forma como esses grupos estavam se comportando nessas manifestações, lembrava muito um time, uma turba, né, de um time organizado de futebol. São pessoas que nunca tiveram o hábito de falar, como eu falei, pensar sobre política, são indivíduos que nunca tiveram um histórico de ativismo político e naquele dado momento saem às ruas para manifestar. Uma insatisfação espontânea começa a envolver aqueles indivíduos, né? E de lá para cá, nós temos aí o resultado desse processo. Então a história, a política, a economia, tudo que gira em torno do aspecto humano não pode ser discutido, debatido como se fosse apenas duas forças. É uma equação muito mais complexa, é um campo extremamente cinzenta, que você tem grupos que defendem pautas diferentes, agendas diferentes, interesses econômicos e políticos completamente diferentes um do outro. E é o que está acontecendo agora ali dentro da Ucrânia e juntamente ali, né, esse processo ali da invasão da Rússia. Então, a proposta desse vídeo é de trazer para vocês algumas referências, alguns canais independentes que vocês podem estar se informando. Claro, trazendo também livros. Tem um livro aqui que eu quero recomendar para vocês, que é um livro que eu já comprei há algum tempo atrás, e devido a esse processo que está acontecendo ali, eu comecei a dar uma lida na introdução, no primeiro capítulo. É um livro que mostra um histórico de que a região da Ucrânia e, de modo geral, a região em que se encontra o leste europeu é uma região que você tem ali questões políticas, econômicas, étnicas e raciais, culturais muito, 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 muito complexas. Vou tentar aqui trazer, né, depois de tudo isso que eu falei aqui, algumas fontes que vocês podem estar se informando. A primeira indicação que eu quero trazer aqui para vocês é de um artigo da plataforma Medium. Essa plataforma Medium, vocês conseguem acessar tanto pelo navegador do notebook, né, do PC, quanto, por exemplo, um aplicativo que você pode baixar no celular. Você pode fazer o login através da sua conta do Facebook, ou então a conta do Gmail. E é uma plataforma que eu sou mega fã, tem artigos maravilhosos, maravilhosos mesmo, artigos muito aprofundados, muito bem escritos, tá? Que é uma alternativa, né, uma alternativa para quem escreve esse tipo de material e não tem oportunidade, por exemplo, de publicar em um canal mais conservador, mais tradicional. E aí você tem ali a possibilidade de estar encontrando esse trabalho de pesquisa muito bem, né? São textos maravilhosos que nós encontramos dentro ali
do Medium. E esse texto, esse artigo em específico se chama, o título dele é desse jeito: 30 anos de crise na Ucrânia, Euromaidan, escala do nazismo, Holodomor e a reabilitação de Stepan Bandera. É um artigo em que o autor, não é um artigo pequeno, já destaco isso daqui, é um artigo bem longo, eu inclusive não terminei de ler ele. Eu cheguei num ponto ali em que ele vai falando sobre o histórico fascista, neonazista dentro da Ucrânia, ali 2013, 2014, que eu fiquei assim, chocado com as informações que ele traz pra gente, que a gente percebe que a situação dentro da Ucrânia, o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo. Eu acho que é um dos principais pontos que, se você quiser se aprofundar essa discussão atual, a primeira coisa que você tem que fazer é ler esse artigo, entender a complexidade que é ali, desde o momento em que a Ucrânia se torna independente em 1991 com a dissolução da União Soviética. E já ali em 94, inclusive é citado no artigo, que já havia ali, né, um flerte da Ucrânia para entrar, por exemplo, que é uma das discussões atuais ali. A segunda citação, a segunda indicação que eu quero trazer aqui para vocês é um artigo publicado recentemente pela revista Fórum, que também é uma revista independente, da revista Fórum, que fala ali sobre a origem. É um artigo bem curtinho, inclusive, bem rápido de se ler, mas que dá dá para a gente ter uma noção da origem, por exemplo, do presidente atual da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Do título do artigo, saiba quem é o presidente Volodymyr Zelensky, o Danilo Gentili da Ucrânia. Então ali nós temos ali um cara que ele tem um histórico de nunca ter atuado na política, não é um político profissional, não tem um histórico político, nunca teve um ativismo político dentro da Ucrânia. E aí, simplesmente um cara que era um humorista de televisão, um cara que fazia teatro, consegue vencer as eleições com 73% dos votos. E aí ele, né, a revista Fórum, eu já vi em outros canais, por exemplo, dando esse título, fazendo essa comparação, né, do Zelensky com o Danilo Gentili aqui no Brasil. É um artigo que dá para a gente ter uma noção básica da origem desse atual presidente da Ucrânia, que tem ali um histórico bem complicado. Ele é um cara que tem uma origem, ele é filho de pais judeus, e dentro da Ucrânia, de alguns tempos para cá, de 2013, eu acho que antes mesmo de 2013, sempre teve ali núcleos, grupos, partidos neonazistas, fascistas, que é complicadíssimo, que naquele primeiro artigo que eu citei aqui mostra muito detalhado essas questões ali de como que opera esses grupos neonazistas dentro da Ucrânia. A segunda referência é um artigo da revista Ópera, cujo título é Guerra na Ucrânia, que mostra ali, né, detalhadamente lá o processo até chegar nessa semana. E também a revista Ópera é uma revista independente que também aborda vários outros assuntos, vários outros conflitos aqui na América do Sul, regiões que estão sob ataque também de outras nações e que, no entanto, a mídia ocidental ela não está dando foco muito para essas outras regiões, tá? Agora, no caso, vai ser um vídeo. Esse vídeo é do canal chamado História Online. Esse é um canal que, algum tempo atrás, surgiu com uma proposta de produzir conteúdos voltados para o Enem. Só que agora, de uns tempos para cá, eles começaram a expandir, né, o seu material, e volta e meia eles fazem essas lives, né, essas discussões entre os participantes, entre os membros ali do História Online. Tem ali professores de história que têm uma leitura geopolítica muito aprofundada, que eu gosto muito, né, das explicações, são bem didáticos, né, a explicação deles. E nessa live você tem ali, né, entre os dois professores ali, eles falando sobre a tensão que está crescendo, e dá uma certa explicação, uma luz, né, para a gente entender ali o contexto geopolítico, os interesses políticos e econômicos, Rússia, Ucrânia, a OTAN, os países que fazem parte da OTAN e os Estados Unidos. Basicamente isso. Na sequência, vou colocar também o link que recente, agora que saiu, de um podcast, meu podcast preferido sobre geopolítica, praticamente, que é o Xadrez Verbal. Meus alunos na escola, eu sempre recomendo para eles o Xadrez Verbal, para sempre estarem informados sobre as questões
nas atualidades, por exemplo, né? Questões geopolíticas, questões envolvendo várias partes do mundo aí, porque eles fazem um giro, né, de notícias, geral, normal do podcast, eles pegarem várias informações e condensar num programa só. Então, geralmente um programa do Xadrez Verbal tem uma duração bem longa, porque eles falam sobre vários aspectos, mas sempre é muito rapidamente. E o Xadrez Verbal, né, à frente ali, por exemplo, o Felipe Figueiredo, né, o professor de História Felipe Figueiredo, já desde dezembro do ano passado, novembro do ano passado, eles já vêm alertando para essas tensões ali, a Ucrânia e a Rússia, desde o ano passado, final do ano passado, e agora culmina, né, no ataque ali, nas questões que tá acontecendo nessa semana na Ucrânia e na Rússia, tá? E aí eles fizeram recentemente um podcast falando, atualizando, né, sobre os últimos acontecimentos. Por último não. Outro vídeo que foi lançado agora recente, acho que foi lançado hoje, algumas horas atrás, que é um vídeo assim curtinho. Eu achei um vídeo curtinho, né, mas para os padrões do canal é um vídeo mais longo, por assim dizer, que é um vídeo que saiu agora recente do Cadê a Chave, do Leon e da Nilce, né, o canal Cadê a Chave, e eles fizeram um vídeo muito didático, muito assim, muito certeiro, pontual, para explicar para o público deles, inclusive, que tem que ser muito didático, sobre os acontecimentos, né, os últimos acontecimentos, os desfechos, né, que deu início ali à iniciativa russa de invadir ali a Ucrânia. E ali o Leon, para quem conhece, o Leon ele é formado, ele é graduado em políticas internacionais, em relações internacionais. Então ele tem uma bagagem, né, ele tem uma autoridade, né, para falar sobre essas questões geopolíticas. E é muito assim, é muito pontual. A fala deles eu acho muito importante aqui, pelo fato de ser muito didática. Então, se você quiser, você professor, professora, você aluno, quiser também indicar para os seus professores, você pode estar utilizando esse vídeo do Leon e da Nilce, indicando, né, para as pessoas que vocês conhecem e para terem mais ou menos uma noção, né, do histórico desses conflitos. Tá? Agora, essa indicação aqui é um pouco diferente. Não é especificamente em volta ali, né, do conflito em si. Mas se você gosta de pesquisar, ou se você tem interesse de pesquisar questões envolvendo, ou ouvir alguém falar sobre questões ideológicas, alguém que estuda, né, o conceito de ideologia e como a ideologia ela é empregada nos discursos políticos e culturais, por exemplo, na produção cultural e no discurso político, eu indico sem sombra de dúvidas o canal do Henry Bugalhos. Também vou deixar aqui na descrição o link para o canal dele. Mais especificamente eu vou deixar um link para um dos últimos vídeos que ele fez, falando inclusive dentro do conflito agora recente, só que analisando um outro aspecto. Ele não vai analisar, por exemplo, a geopolítica em si. Ele analisa as questões, os discursos ideológicos. Essa é a linha de pesquisa dele. Então fica aí o link do canal do Henry Bugalhos. Eu vou colocar o link para vocês, se alguém tiver um interesse de adquirir uma obra, sim, que eu acho que é fundamental. Lembrando que eu comprei esse livro, acho que no ano passado. Já há algum tempo eu já queria comprar essa obra, mas nunca baixava o preço. Questões, né, tributárias no nosso país. Sempre livros teóricos sempre são mais caros, mas enfim, eu fui lá, comprei juntamente com outros livros, que é essa obra aqui, Crimeia, a história da guerra que redesenhou o mapa da Europa no século XIX. E o autor, né, o Orlando Figes, ele é o autor de um outro livro, né, chamado Uma História Cultural da Rússia. Ele é um professor de história da Universidade de Londres, né, então ele é inglês, né, um historiador inglês. E, enfim, ele tem várias publicações pela editora Record, praticamente os principais livros que ele escreveu aí nos últimos anos, tem publicado pela editora Record, tá? E eu comecei a ler esse livro, mais especificamente a introdução e o primeiro capítulo, e ele já fala lá na introdução que o leitor mais afoito, né, que quer já ir direto ao ponto das questões bélicas, né, sobre os eventos bélicos, né, sobre a guerra em si, ele fala, olha, querido, pula aí alguns capítulos para você adiantando a sua leitura, porque do início aqui, ele é bem
é bem pontual em relação a isso. Ele fala que no início ele precisa fazer todo um contexto histórico. Então, na introdução, ele já dá pra gente uma ideia de que... Ele fala uma coisa muito interessante na introdução, de que essa guerra na Crimeia, que envolveu várias nações, Rússia, Ucrânia, França, os ingleses, né? Os ingleses, por exemplo, você tem um número muito grande, né, de soldados ingleses que morreram ali nessa guerra, que inclusive foram enterrados lá no local na Crimeia, não foram nem enviados, os restos mortais não teve nem como enviar para a Inglaterra. Que ele fala, antes da Primeira Guerra Mundial, a Guerra da Crimeia foi um dos eventos bélicos, né, uma das guerras na Europa de dimensões inimagináveis, né, sem proporções, antes da Primeira Guerra Mundial. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, esse conflito aqui ficou esquecido. Então, basicamente, uma obra que vai falar sobre a Guerra da Crimeia e vários outros aspectos, né? Por exemplo, no primeiro capítulo ele fala sobre guerras religiosas, né? Como a religião vai ser um estopim, vai ser um dos motivos para alimentar esse conflito aqui, para dar origem, né? Para dar início à Guerra da Crimeia. Por que é importante ressaltar essa obra aqui? Porque, como o autor ele coloca na introdução, você tem muitas obras que falam sobre a Guerra da Crimeia, sobre os aspectos da Guerra da Crimeia em língua inglesa, que ele fala, né? Muitos historiadores, muitos pesquisadores da língua inglesa debatem esse assunto. Você tem uma gama de livros que falam sobre o assunto, só que essa obra, ele fala que essa obra ela é excepcional, porque o trabalho que ele faz é totalmente voltando a atenção para os documentos em russo. Então, o livro que ele escreve aqui é totalmente baseado em uma bibliografia, por assim dizer, em fontes históricas totalmente russas. Só por esse fato já tem um destaque muito importante, um peso muito grande na historiografia sobre a Guerra da Crimeia. Então, essas são as minhas recomendações para vocês. O vídeo ficou longo, mas não tem como, né, não estender um pouco mais esse assunto. E enfim, eu esqueci de uma outra indicação que eu vou estar colocando aqui no final, que é uma agência de notícias independente chamada Redfish. Inclusive, eles têm um perfil no Instagram, quem quiser depois acessar lá. Redfish é um canal de notícias independentes que faz várias denúncias, inclusive. E alguns dias atrás, eu acho que foi ontem, eles fizeram uma denúncia de que a mídia tradicional, a mídia ocidental mais tradicional, ela está dando muito foco aos eventos ali na Ucrânia e, em contrapartida, esconde, por exemplo, ou se isenta a mostrar, por exemplo, conflitos, ataques que estão acontecendo em outras regiões, como no Iêmen, na Síria, por exemplo, sendo atacada pelo Estado de Israel, o Iêmen sendo atacado pela Arábia Saudita e várias outras regiões ali, né, próximos ali da Palestina e pegando ali o continente africano, próximo ali da Península Arábica. Então, Redfish, eu vou colocar aí depois o site deles, que eles têm um site, só que é em inglês. Aí tem que ter um pouquinho aí de paciência, né? Se o seu navegador faz a tradução, aproveita essa ferramenta, que vale muito a pena fazer todo esse trabalho de construção do conhecimento. Você não vai encontrar dentro da história uma explicação perfeita, uma explicação pronta, uma teoria pronta. Olha, as coisas acontecem por conta disso. Porque a história, a economia, a política não é uma ciência exata. Você precisa fazer uma leitura, você precisa construir uma opinião, chegar num processo reflexivo e construir a sua própria opinião. E não agir dessa forma como se fossem duas torcidas organizadas. Não existe isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Então é isso. Valeu e até a próxima.